Olá, começando mais um episódio da Fórmula Podcast, né? Esse episódio realizado pela produtora Fórmula Digital. Lembrando a vocês que esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 UHF e 11 da NET. Hoje o episódio é muito especial porque a gente trouxe uma parceira aqui, uma amiga também, né? Uma empreendedora de renome no mercado das joias, mas eu já vou citar um pouquinho ela, já vou revelar para vocês quem é essa empreendedora. Mas antes só quero abordar que a Fórmula Digital é a produtora que realiza essas produções, né? Então se você quer ter um podcast, se você precisa de vídeo institucional, precisa de comerciais, animações, saiba que pode contar com a Fórmula para os resultados da sua marca, tá bom? E como é que eu posso começar esse programa? Há mais de 14 anos, uma menina muito pequena, com uma mala vermelha, caminhava por aí, batendo de porta em porta para conquistar os seus sonhos, vendendo, né? Já tinha um emprego fixo, mas acreditava aí que era através da venda que ela ia conseguir realizar os seus sonhos, né? E essa menina é a Cristiane Fressinghelli, não sei pronunciar direito. Fressinghelli, Cristiane Fressinghelli. Cristiane Fressinghelli, obrigado pela correção. Imagina. Uma empreendedora de renome no mercado das joias, né? E tá aqui hoje para contar um pouco da sua história. Muito obrigado por vir até a Fórmula. Imagina, Maurício, um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado. Nessa introdução aqui, achei bem bacana do site, né, da Fressing. É isso mesmo, né? Então, tu, desde pequena, caminhou, trilhou uma jornada bem bacana, né? Pra conseguir, e era através da venda que tu conseguiu chegar onde chegou, né? Exatamente. Então, com essa abordagem, eu quero que tu comece. Foi ali mesmo que começou a Fressing? O que tu vendia lá? Então, na verdade, o meu pai, esse texto foi feito para o site da Fressing, para a parte institucional da empresa, mas o meu pai sempre traz assim, Cris, na verdade a tua história começou um pouco antes disso, né? A história empreendedora e a veia empreendedora que existe na nossa família e está em mim. Meus pais, eles são professores de formação, professores de educação física, os dois se conheceram na faculdade, e eles, com muita vontade de fazer algo diferente, de ter o seu próprio negócio, eles empreenderam também, quando eles tinham aproximadamente 30 anos. A minha irmã já era nascida, né, e eu também, eu sou a filha mais nova. E aí eles se aventuraram, mantiveram, né, os seus empregos, como eles eram professores estaduais, né, do estado, mantiveram então as suas carreiras e abriram então uma confecção de roupa feminina, que era o grande sonho da minha mãe. E nessa época eu era muito pequena e eles tinham a fábrica e eles tinham uma loja também. E aí, durante toda a minha infância, eu cresci dentro de uma fábrica, né? Como meu pai dizia, assim, meu pai, por vezes, cortava os tecidos e é uma mesa de corte enorme e ficam ali os tecidos embaixo, né? Os rolos de tecido embaixo. E meu pai sempre conta, e eu, de fato, lembro que eu dormia ali, naqueles rolos de tecido, e meu pai cortando ali com os moldes, as roupas da Biantô, que era a empresa, então, dos meus pais. Então, a minha história é desde muito pequenininha, né? Sempre gostei de estar presente. Meu pai tinha sempre algo que ele dizia para nós, assim, não precisa tirar 10 na escola, né? Tu pode tirar 8, pode tirar 8,5, mas vem trabalhar, vem saber o que a gente precisa fazer para realmente, né, conquistar algo na vida. Então, meus pais participavam de feiras e lá estávamos eu e minha irmã, sempre acompanhando muito de perto, né? E já com 7 anos eu lembro que foi o momento onde eu fiz a minha primeira venda na frente da casa dos meus avós ali, e meus pais tinham uma confecção nos fundos. Meu pai fazia rabicó na época, né? Que prende cabelo. Hoje em dia nem se vende mais, é chiquinho, a gente fala, mas na época era rabicó, com tecido e tal, volume. E aí meu pai confeccionou vários rabicós, ele e minha mãe, né? E deu pra mim e pra uma amiga minha, que hoje também tem uma confecção super famosa em São Paulo e tal. E a gente estava ali, então, vendendo na rua, né, para as pessoas que passavam ali, esses rabicós. Isso eu tinha 7 anos de idade. Então, a minha história sempre foi muito próxima ao empreendedorismo. Chão da fábrica, né? Chão da fábrica, sabe? E aí, assim, a fruta nunca cai muito longe do pé, né? Eu dificilmente iria para uma área acadêmica, sabe? Eu
ia fazer algo muito próximo a isso mesmo, sabe? Sempre gostei muito e sempre quis realmente me arriscar e me aventurar, né? Com 16 anos ali, eu comecei vendendo roupa de forma mais profissional, eu diria, porque aí de fato, né, eu pegava as roupas em consignação dos meus pais, de outras empresas parceiras também, e levava para vender na escola. Eu comecei, na verdade, vendendo biquíni na escola. Isso eu estava no segundo ano, né, do segundo grau ali. Então tinha vergonha? Não tinha vergonha. Não tinha. Vergonha, assim, é algo que até esses dias a Rose disse pra mim, nossa, se tem alguém com cara de pau, é tu, Cris, é a minha chefe. Porque, assim, acho que a gente precisa ter um pouco de cara de pau, sabe? Pra ser empreendedor, assim. Tu não pode ter muita vergonha, sabe? E acho que eu tenho sorte de ter nascido, sabe? Com um tantinho de cara de pau, sabe? Então, assim, a vergonha não era um problema pra mim. Eu lembro que eu comecei a vender por uma necessidade. Na época eu estudava numa escola estadual, onde inclusive meus pais davam aula, e o meu cachorrinho tinha ficado doente e eu precisava fazer um tratamento médico que era caro, e eu queria poder ajudar, contribuir ali, né, até porque na época meus pais já vinham com uma certa dificuldade na confecção. E eu disse, não, vou vender os biquínis, mãe me dá aqui, vou vender na escola. E aí, de fato, consegui vender para as professoras, porque meus pais conheciam as professoras, né, então eu ia na sala das professoras no intervalo, vendia para as amigas e vendia bem. Né? E gostei daquilo, sabe? E aí eu comecei a fazer isso concomitante com outras atividades no futuro, né? Ali, como por exemplo, me formei, aí entrei na faculdade, fiz um outro curso e sempre vendendo. E aí, claro, né? Profissionalizei mais o meu negócio. Então, assim, eu seguia pegando consignado de algumas empresas parceiras, né? Como a minha mãe e outras tantas, mas também fui para São Paulo, fui para o Paraná, fui para Santa Catarina, para poder comprar e ter uma diversidade maior de produtos, né? Mas sempre com roupa, né? Nesse momento eu não trabalhava com acessórios, somente com roupa. E eu gostava muito do que eu fazia, porque eu realmente acreditava naquela venda direta, que é uma venda de relacionamento. Então, assim, a gente fala, né, vendedor porta a porta. É de fato, e assim, não é desmerecer de forma nenhuma a profissão, mas antigamente, de fato, era vendedor porta a porta. Eu acho que hoje em dia é muito mais uma venda de relacionamento, né? Então, já naquela época, isso foi 2005, né? 2006, 2007, era uma venda onde eu vendia para pessoas que eu conhecia. E aí, se as clientes ficavam satisfeitas, elas me indicavam para outras pessoas. E aí, tu vai aumentando, né, a tua rede de contatos e vai vendendo cada vez mais. E essa venda por relacionamento, de fato, me encantava, sabe? Eu gostava muito e eu criava amizades, enfim, era algo muito prazeroso. E na época eu trabalhava também ali com 19, 20 anos, eu tinha um emprego fixo e fazia faculdade e fazia também as vendas. E eu percebi que eu estava ganhando muito mais com as vendas do que depois que eu estivesse formada naquela profissão que eu havia escolhido naquele momento, né? E aquilo eu lembro que foi um baque para mim, porque na época eu pagava minha faculdade. E eu disse, não, quer saber, vou largar a faculdade, sabe? Não era bem isso que eu queria, eu também não estava muito feliz, era... Você vai fazer faculdade de quê? Fisioterapia, nada Sim. a ver comigo, né? Mas assim, gostava, enfim, e achei que eu fosse curtir, mas não curti. E aí, somado a essa questão financeira, eu disse, não, eu vou largar a faculdade e vou fazer algo diferente e vou empreender. Também por uma certa necessidade, né? Eu falo sempre com o David, que é o meu esposo, na época meu namorado, meu sócio, meu parceiro de vida, que assim, tu tem duas opções de empreender, né? Ou tu empreende por necessidade, né? Ou por tu querer, ser um grande sonho teu, né? Ali na época eu diria que assim, foi também porque eu queria muito, mas foi também por uma certa necessidade, porque naquela época meus pais já vinham com a confecção não saudável financeiramente, a empresa vinha passando por muitas dificuldades, eu pagava faculdade, eu tinha todos os meus custos, né, comigo mesma, inclusive ajudava em casa também, e eu precisava fazer algo para poder me sustentar, né, e claro, eu tinha grandes sonhos e queria também alcançá-los, né, então empreender para nós ali naquele momento foi também por necessidade, sabe, e o que é muito bom, porque quando tu precisa, tu dá um jeito da coisa acontecer, né? Então, foi isso que aconteceu na época, no final ali da minha trajetória, como a menina da mala vermelha, que vendia, né, roupas, eu também incluí o acessório
nesse meu portfólio de produtos. E quando eu decidi sair da faculdade e pensei em sair do meu emprego, disse, não, vou empreender. É claro que eu chamei o David, né, porque ele também já estava um tanto quanto insatisfeito com o projeto de vida que ele vinha trilhando também da faculdade dele. E aí ele disse, não, beleza, vamos lá. E assim, pra nós naquele momento com 20 anos, tu não tem filho, tu não tem grandes boletos pra pagar, então assim, vai pro tudo ou nada, sabe? E a gente foi pro tudo ou nada. E aí a gente entrou nessa sociedade, nós dois firmamos essa sociedade, com pouco capital, com pouca experiência, né? Eu tinha ali uma experiência como vendedora, como consultora de moda, mas assim, eu tinha 20 anos de idade, né? O David na época eu tinha 23, 24, e nada de experiência empreendedora, porque os pais dele vêm de uma trajetória mais acadêmica e tal. Então, e a gente foi, assim, sabe? Com muita vontade de realmente dar certo. E a ideia de criar a Fressen Joias naquele momento foi porque eu acreditava muito na venda direta, acreditava na venda por relacionamento, era aquilo que tinha me dado a oportunidade de empreender, porque eu juntei uma grana naquela época, dos 17 aos 20 anos, eu juntei um dinheiro, porque eu sabia que eu queria fazer algo, né, para mim, escalar o meu negócio e tal. Então, eu juntei uma grana, não foi muito, né? Mas, assim, foi o suficiente para poder começar. E sempre acreditando nessa venda direta, nessa venda por relacionamento, que eu conquistei e que foi muito bacana, a gente criou a Fressen, porém com um produto diferente, que é a joia banhada ouro 18 quilates. Porque bem nessa época... Vocês foram pioneiros disso, né? Não, já existiam outras empresas no segmento, no mercado. Nós fomos pioneiros, na verdade, em algumas características pontuais deste negócio, né? Ao longo dos anos. Assim, a Fressen a gente abriu em 2008. E muita coisa a gente fez e realmente a gente inovou, sabe? Ao longo dessa trajetória toda. Mas na época já existiam, sim, outras empresas, né? E a opção de trabalhar com joias banhadas e não mais com roupa foi porque naquela época também os meus pais vinham, como eu comentei já, de uma dificuldade com a confecção e a empresa realmente veio não dar certo mais. Eu criei um certo ranço por confecção e eu não queria nada mais que me envolvesse com a roupa, com a confecção. Por mais que a minha trajetória ali tenha sido legal para mim, para os meus pais aquele final não foi. E aí eu disse, não, eu quero empreender, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade, mas eu não quero com roupa. Então, a gente faz com joias banhadas ouro 18 quilates, na época a gente chamava de semi-joias, porque é um produto que ele é muito mais perene que a roupa, então, assim, tu consegue vender inverno e verão o mesmo brinco, o mesmo colar, a roupa já não tem essa versatilidade, ele é um produto mais leve, então, na época eu carregava essa mala vermelha, era enorme, hoje eu tenho hérnia de disco, sim. Não sei se foi em função daquilo, pode ter sido, como diz o meu médico, porque era muito pesado, tu leva jeans e tal, né, que são realmente produtos pesados e volumosos. E a joia banhada não, tu consegue levar bastante valor, um portfólio imenso, com um volume pequeno, né? Então, enfim, a gente entendeu ali que existia uma oportunidade de negócio, né? E a gente assumiu o risco e realmente entregou, né, a todo tempo o nosso melhor para a coisa poder acontecer. Então, a gente criou a Fressen em 2008, eu e o David. Na sequência, os meus pais vieram também para a sociedade, porque eles tinham, diferente de nós, uma experiência de mais de 20 anos como empreendedores, né? Então, eles tinham muito a somar conosco. E aí, duas pessoas com essa vasta experiência e dois jovens com muito tesão e muita vontade de fazer, aquele sangue no olho mesmo, sabe? A gente somou, então, esses esforços e a gente montou a Fressen. Esse foi o início, lá em 2008. Que sensacional, né? Aqui conta no site, né? A Fressen está presente em todos os estados do Brasil, com mais de 200 consultoras ativas, uma coleção de joias, My Collection exclusiva e personalizada, além de possuir uma fábrica própria para o desenvolvimento e produção de novas joias. É pioneira no mercado de joias banhada a ouro 18 quilates, com o processo de vendas em consignação através de consultoras autorizadas. Exatamente. Sensacional, que legal ver essa história, né? Tem tanta coisa para falar ainda, né? Estamos no começo. História longa. Mas pelo pouco que hoje a gente se conhece há pouco tempo, né? A Fórmula e Fressen, né? Eu pude ver no evento, né? Que houve um evento agora que foi da... esqueci só
o nome do evento Do evento a gente chamou de Fressing Celebrates. O Fressing Celebrates. Então, houve premiações, enfim, divulgação, houve live, enfim. E lá eu vi um brilho muito forte, né, uma vibe muito positiva com pessoas realizadas ali, consultoras, né? De fato. Lágrimas também, né? E vocês têm um propósito social muito grande ali, né? Que é mudar vidas também, né? Sim, sem dúvida. Eu digo que sim, esse é o propósito da Fressing, mas é o meu também como pessoa, como mulher, né? Então, a minha trajetória e a da minha família é uma trajetória empreendedora. E eu me realizo demais quando a gente percebe que, de fato, a Fressing fomenta o empreendedorismo feminino, principalmente aqui na nossa região, e que transforma a vida de muitas mulheres, sabe? Isso pode ser clichê, mas de fato é verdade. Se tu for conversar e entrevistar com algumas consultoras que estavam lá no evento da semana passada, elas vão te relatar, sabe? Questões financeiras, questões de autoestima, de realização pessoal. Então, de fato, a Fressing entra na vida dessas mulheres, leva o empreendedorismo para elas e transforma positivamente. E essa mulher, depois de trabalhar aí conosco algum tempo e se realizar, certamente é outra e uma mulher ainda melhor do que a que entrou na nossa empresa, sabe? E isso é a minha gasolina, assim, é o que realmente me realiza e me faz querer fazer cada vez mais e melhor, sabe? Porque deixa de ser pra ti, entende? Passa a ser pro outro também. E de fato é algo que me emociona, me realiza demais, e é por isso que todos os eventos da Fressing a gente tem uma parte voltada para o reconhecimento das consultoras que se empenham de forma diferente e atingem um resultado também, né, diferente, expressivo para elas e para a empresa. Então a gente chama esse troféu de Troféu Mulheres que Inspiram. É um artista que faz, ele é lindo, e a gente traz nos eventos esse reconhecimento para as 10 consultoras que mais se destacaram em vendas ao longo daquele ano. Que legal. E quais os requisitos para uma mulher, uma profissional, ela ser uma consultora Fressing, né? Tem requisito e quais os diferenciais? Eu já vi alguns diferenciais, e lá na Fressing mesmo, uma consultora me falou algo que eu não acreditei, lucro até de 40%. Sim. Né? Nossa, eu queria que tu falasse um pouco disso também, né? Claro. Então, assim, a Fressing é uma oportunidade de negócio, né? De fato, para quem quiser, tá? Homem, mulher, pessoa de 20 anos, pessoa de 60 anos, enfim. Não existe um critério. Pessoa assim, que está trabalhando. Pessoa que está trabalhando, pessoa que não está trabalhando, pessoa que está fora do mercado de trabalho há anos, pessoa que está com 2, 3 empregos simultâneos. Então, assim, não existe um estereótipo padrão. Claro que existe uma tendência maior. Então, assim, nosso público é mais mulheres, né? Essas mulheres numa faixa etária de 30 a 45 anos, mas temos consultoras de 18 e temos consultoras de 70, sabe? Tem homens também, tem casal. E qual que é o critério, assim, né? O que a gente, de fato, pede que a pessoa tenha? Dedicação, né? Tem que ter dedicação, tem que ter empenho, tem que ter esse sangue no olho que tu fala, sabe? Esse brilho no olhar, porque a gente realmente ajuda essa consultora a vender e a fazer com que esse negócio dê certo. Então, assim, ela não precisa ter conhecimento em vendas, ela não precisa ter conhecimento sobre o nosso produto, ela não precisa ter tempo disponível para isso, ela pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite e resolver fazer isso nas horas vagas, no final de semana, no intervalo, enfim. Então, assim, a pessoa tem que estar afim, tem que querer, né? Eu gosto muito de usar uma expressão que, assim, às vezes pode ficar mal vista, mas eu acho que de fato a gente tem que ter como empreendedor, que é o tesão, sabe? Se tu tá com tesão pelo teu negócio, tu faz a coisa acontecer, sabe? Se tu tá assim, água morna, banho-maria, nem começa, sabe? Nem começa, porque tu vai te frustrar. Então, assim, te joga e realmente encontre algo, né? Que te traga um propósito, que tu curta muito e que tu tenha esse brilho no olhar e esse sangue no olho para poder realizar diferente. Né? O grande lance aí não é fazer o que se gosta, é gostar do que se faz, né? Exatamente. Então, assim, tu pode amar Fressing, pode amar fisioterapia, mas gostar de vender joias, né? E aí, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ir pro lado que dá mais dinheiro. Né? Enfim, amo música, por exemplo. Sim. Eu vim numa jornada que eu era para ser músico e tal, gostava de tocar e tal, mas não dava dinheiro, não era para mim e tal. Sim. Então, né, enfim, hoje eu toco meu violão e tal, mas sou muito realizado empreendendo. Exato. Né? E
Temos aí, então, um desafio, né? A Fressing, estimular mulheres a serem consultoras, venderem, né? Isso e não é todo mundo que vende. E ainda temos na sociedade um certo preconceito com vendas. Como se vendas fosse algo ruim. Exatamente. Tá tirando dinheiro. Temos o vendedor, ele às vezes pena um pouco para entender que a venda pode fazer ele ganhar muito. Ficar rico. Trabalhar CLT, não. Não vai longe. Sim. Né? Existe uma limitação, né? É a famosa corrida dos ratos, né? O Robert Kiyosaki, o pai rico, bem fala, né? Então, assim, saia da corrida dos ratos e entre na pista de alta velocidade. E empreender é isso, né? Então, assim, é tu sair da corrida dos ratos e entrar para a pista de alta velocidade. E é para te poder realmente encontrar uma velocidade que te satisfaça, tu tem que ter isso, tem que ter tesão, tem que ter sangue no olho, tem que enxergar um obstáculo como uma possibilidade de crescimento para tu poder aprender, né? E seguir, né? Pois é, a pessoa que vai começar uma jornada, porque tu fala, né, tua história é uma jornada, né? Sim, sim. De bater em porta, hoje em dia tem mais facilidade por conta das redes sociais, né? A pessoa que ela vai começar uma jornada na Fressing, se eu fosse começar uma jornada na Fressing, eu ia entender que no começo tem meus desafios, eu preciso criar minha audiência, o meu público, mas a cada mês, a cada semestre, a cada ano, eu já tenho um público consolidado. Sem e dúvida. depois as coisas vão acontecendo muito mais fáceis, né? Isso aí. E é bem isso, assim. As pessoas quando entram, elas ficam muitas vezes preocupadas, será que eu vou vender? Será que vai dar certo? Mas é isso, assim, se tu tem um bom produto por trás, né? Tu tem uma empresa que já tem um renome no mercado, que as pessoas, né, têm esse reconhecimento, principalmente pela qualidade dos nossos produtos, e tu tá afim, tu vai fazer a coisa acontecer. Todo mundo tem um Instagram, as pessoas se relacionam por aqui, né? Todo mundo tem um WhatsApp. Então vai lá e te apresenta como consultora. E aí vem aquela pitadinha de cara de pau, né? E de não ter vergonha. Você não tem que ter vergonha, né? Mas pelo contrário, é um motivo de orgulho. Tu tá fazendo diferente. Tu tá buscando realizar o teu sonho. Seja ele pagar boletos no final do mês, como uma renda extra, seja ele realizar, de fato, um sonho, né, de consumo, como um carro, como uma viagem, como um casamento, que muitas consultoras, né, relatam, Cris, com o dinheiro da Fressing eu consegui fazer meu casamento, eu consegui viajar, consegui montar um quarto do meu filho, consegui comprar um carro. Então, assim, e com o meu salário fixo eu não conseguiria. Então, com a Fressing eu consegui realizar sonhos, né, de consumo que eu tinha e que eu vi uma limitação ali. E aí eu fui pra Fressing e encontrei essa alternativa. E isso não é motivo de orgulho? Claro que é, né? A pessoa tinha uma realidade e ela construiu outra e realizou o que ela queria. Então, ser uma consultora da Fressing, vender Fressing, ser uma vendedora é motivo de muito orgulho. E aí eu volto naquele ponto que tu trouxe, que é sobre a gente ainda ter essa sociedade com um certo preconceito dessa palavra vendedor, né? O que eu acho uma grande pena. Eu acho que em todas as faculdades deveria ter lá uma cadeira sobre como vender. Porque assim, eu lá, se eu tivesse me formado em fisioterapeuta, né? É um profissional liberal. Isso se eu não for prestar concurso, se eu não for trabalhar no hospital, mas a grande parte a gente vê que é profissional liberal, né? E aí, tu tem que saber te vender, tu pode ser um ótimo profissional, tu pode ter um currículo fenomenal. Agora, se tu não souber vender a tua imagem, vender o que tu sabe fazer e de que forma que tu pode acrescentar na vida do teu paciente, o que te adianta o teu currículo? Ele não quer olhar números e dados, E a entendeu? gente vende o tempo todo, uma ideia. Vende o tempo todo. Uma ideia para familiar, para o filho, para esposa. Com certeza. Né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga, há muito tempo atrás, né, enfim, e ela falava que nunca queria ser vendedora e tal, só que ela era recepcionista de uma empresa, né, e ela sempre falava que queria ganhar aumento, então ela tinha que fazer uma venda, né. Claro, com certeza. Então a gente, mesmo não querendo vender, né, mesmo sendo alguém que está na recepção, operário, ele vendeu, já usou a hora dele, as 8 horas dele, em troca de um salário. Foi Com vendido. certeza. Talvez ele não entendeu esse conceito, mas tava ali, né? A venda tá em nós a todo tempo, né? Basta tu assumir ela e usar ela pro teu próprio benefício, ou tu achar que ela é ruim e que vai denegrir a tua imagem e tu perder com isso, né? Então, assim, tu tem essas duas escolhas. Qual tu quer fazer? Eu optei por entender que ela pode sim me beneficiar e, inclusive, mostrar isso para outras tantas pessoas, que é um dos propósitos da Fressing, né? Se realizar através da venda de joias banhadas a ouros 8 claros, que são incríveis. Se eu fosse um consultor da Fressing, eu teria, e fosse alguns anos atrás, eu teria algumas limitações. Uma das maiores limitações que eu teria era de julgar o produto
com o meu bolso e não com o bolso do cliente. Perfeito. Isso seria um problema para mim. Nossa, essa joia aqui custa R$1.000, R$2.000, não compraria. Sim. Já tá perdido. Exatamente. Sabe? Aquela insegurança, tem que a proposta, tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Acontece isso? Acontece. A gente tem uma forma de trabalho junto às consultoras que é muito legal, que elas escolhem o produto, né? Então, assim, não é uma maleta pronta, não é a Fressen que escolhe, é a consultora. Para que justamente tu, Maurício, se for, né, ser um consultor da Fressen, por exemplo, tu vai escolher o teu portfólio, as tuas joias banhadas a ouro de 18 quilates, de fato, como se tu estivesse comprando. E aí, é um ponto que a gente até não falou até agora, mas é fundamental, o investimento é zero, né? É consignado, 100% consignado? 100% consignado. Tu não paga R$1 para se tornar consultor da Fressen. E tu sai com R$7.000 em mercadoria. E esses R$7.000 em mercadoria é tu que escolhe. Então, tu vai dizer, eu quero este brinco que faz conjunto com este anel, eu quero este colar que faz conjunto com essa pulseira, eu quero essa riviera porque eu vi que a minha amiga já tem uma dourada e eu quero oferecer para ela um marinho ouro branco. Enfim, então tu escolhe de acordo com realmente a necessidade ou as características dos teus clientes, que nem são teus clientes ainda, mas que tu conhece, porque minimamente na tua cabeça tu vai imaginar para quem que tu vai vender. Vou vender para minhas amigas da faculdade, para meus amigos do trabalho, para meus familiares e tal. Né, cria ali um perfil de cliente e escolhe de acordo com aquele perfil. Então, tu sai com uma maleta de joias, né, banhadas a ouro de 18 quilates, muito mais assertiva do que se fosse uma pessoa da Fressen a montar aquele material. Mas aí também tem um perigo, né, que é o que tu trouxe. A consultora, por vezes, escolhe de acordo com o seu gosto, ou com a sua percepção do que é caro e do que é barato, né? E aí existe realmente um ruído aí nessa operação, porque não é ela que está comprando, né, esse produto final, é sim o cliente. Então tem que ser de acordo com o potencial financeiro dos clientes para que ela vai oferecer aquele produto e o perfil daquele cliente também, né? Então não tem que ser só o que eu gosto ou o que eu acho que tá com um preço ok, né? Tem que ser o que o meu cliente gostaria de encontrar. Ó, comprei esses dias essa joia aqui, esse correntinho aqui, e paguei relativamente um bom valor, só que estragou em 2 semanas. Já arrebentou, enfim. Vocês oferecem garantia? Como é que é? Esse é um ponto que, assim, quando tu me convidou aqui pro podcast, pra esse papo, que eu acho super bacana, né? Por ser justamente informal, uma conversa, tu me trouxe, Cris, a gente fala sobre o empreendedorismo, né? Porque, de fato, é o meu chão, é sobre o que eu sei falar e, claro, a trajetória toda da Fressen. E falar sobre produto é algo que eu gosto muito, porque tem uma frase que eu gosto, não uma frase estruturada, mas um pensamento que, assim, se tu te orgulha do teu primeiro produto, é porque tu começou tarde. O que isso quer dizer? Tu tem que começar com as ferramentas que tu tem, certo? Quando tu vai empreender. Quando tu começou aqui, tu, Maurício, a Fórmula Digital, tu não começou com esse estúdio lindo, maravilhoso, né? Tu começou bem menor, muito provavelmente. Sim. Não sei da tua história no detalhe, mas começou muito, muito menor. É como a Fressen. A Fressen começou lá, ainda quando eu estava te contando sobre o início, eu não cheguei nesse ponto que eu acho incrível, que é o que me emociona. A gente começou nos fundos da casa dos meus avós, né? Então, a casa tá lá até hoje, a gente tem um carinho emocional pela casa, pela história. Meus avós, infelizmente, já partiram, mas eles estavam em todos os momentos da Fressen, né? Recepcionando, inclusive, as consultoras. E isso é muito gostoso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é sobre o produto e como a gente realmente tem que começar com o que tem, né? Tu tem que começar com o que tu tem. Então, assim, se tu te orgulha do teu primeiro produto, no teu caso, se tu te orgulha do teu primeiro estúdio, ou se eu me orgulhasse da minha primeira joia banhada ouro de 18 quilates, a gente estaria errado, porque a gente começou tarde. E o que isso quer dizer? Tu tem que começar com o que tu tem, né? Se tu começou tarde, é porque tu fez um produto e tu não gostou, aí tu fez de novo e tu não gostou, aí tu melhorou, tu isso, tu aquilo, tu procurou investidor, no teu caso aqui, estúdio e tal, não sei o quê. E aí tu demorou pra fazer. E aí tu perde o time das coisas. E por vezes tem outras pessoas fazendo no teu lugar. Uhum. Então, assim, comece com o que você tem, sabe? Isso é algo que eu sempre falo pra quem, né, quer empreender, enfim, quer trocar uma ideia comigo. Porque, de fato, a gente tem que começar com as ferramentas que a gente tem. Mas tem que começar. E na época, lá no início, eu não... Hoje em dia, olhando para o passado, eu não me orgulho do produto que a gente iniciou lá em 2008. Mas hoje eu me orgulho. Consideravelmente, porque durante esses 15 anos, nessa trajetória, mais de 15 anos, 2008 para cá, meu Deus, me ajuda?
quantos anos são? Ah, Deus, eu não A vou... gente tá em 2020, são 15 anos, né? Enfim, mas assim, todos esses anos a gente melhorou muito o nosso produto. E aí, respondendo a tua pergunta, agora sim, se a gente dá garantia, nós damos garantia, porque a gente se tornou fabricante do produto. Na época, a gente comprava e revendia. Então, eu não sabia a qualidade, né, a quantidade de ouro depositado naquela joia banhada, se aquela corrente realmente tinha resistência ou não, a qualidade do feixe, a qualidade da zircônia. Eu acreditava nos meus fornecedores, né? E a joia banhada é diferente da roupa, que tu toca e tu sabe que isso aqui é um crepe de seda, tu sabe, né? Tu percebe um pouco mais a qualidade, tu vê a composição do tecido. E a joia banhada não tem isso. Tu tem que olhar, achar bonito e confiar que o produto vai ter qualidade. E que tu vai usar mais de 2 semanas, né? Então, assim, vai muito da confiança e essa confiança era frágil no meu entendimento. E eu sempre venho lá desde a época da confecção e tal, que tu tem que ter um produto incrível. O teu produto tem que ser bom. O resto vem, o marketing, a venda, sabe? A equipe de vendas, eu digo o marketing, Instagram e tal, ele vem, ele acontece. Agora, se o teu produto é frágil, o resto não acompanha, sabe? O restante todo não acompanha. Então, o teu produto tem que ser incrível. E depois de 15 anos, nosso produto é incrível. Eu tenho orgulho do nosso produto. É legal para o consultor o produto ser tão lindo, qualidade nas peças, durável, Isso. que vai reter cliente, vai ter recorrência, né? Exatamente, porque assim, ao longo desse processo, como eu te falei, nós deixamos de comprar e revender e a gente passou a ser fabricante. Então, hoje a gente tem o showroom da Fressen e nós temos também a fábrica. Tem a equipe da fábrica e tem a equipe do showroom. E a Fressen é a única empresa de joias banhadas a ouro 18 quilates a oferecer 3 anos de garantia. 3 anos no banho. Então, qualquer problema que tenha no banho do produto, tu vai lá na Fressen e tu vai ter essa assistência por 3 anos. Maurício, é um investimento, imagina? Sim. Tu vai investir aqui nessa pulseira, por exemplo, tá? Deixa eu pegar um exemplo. Eu não sei o valor exato, tá? Mas digamos essa aqui, ó, que é uma Mali Snake. Digamos que ela seja 189. Tu vai investir quase R$200 nessa peça, mas tu sabe que por 3 anos ela vai ter esse brilho maravilhoso que ela tem aqui. Porque por mais que ela não tenha, que tu tenha entrado na piscina, tomado banho, enfim, passado creme, perfume, tu vai lá, tu entrega pra Fressen e a Fressen vai garantir isso. Porque realmente a gente tem um produto muito bom, que a gente sabe da qualidade e eu consigo passar essa segurança tanto pra consultora quanto pra cliente. E aí a minha trajetória como consultora me mostra que o teu produto tem que ser tão incrível para qualquer venda, mas para venda de relacionamento mais ainda. Mais ainda. Porque diferente de uma loja de rua, uma loja de shopping, tu tem que vender para os mesmos clientes todos os meses. E tu depende que esse cliente te indique para outros clientes, porque senão teu negócio morre, ele acaba. É diferente de uma loja de rua, né? Então, a gente está aqui no centro. Tu tem uma loja de rua, hoje tu vai vender para um cliente que passou ali na frente, tu não sabe se esse cara vai voltar a comprar de ti. Pode ser que ele tenha passado aqui, sei lá, visitado o centro e tal, e nunca mais volte. E pronto, acabou, entende? Claro que a intenção das marcas e de todas as lojas é tornar aqueles clientes fiéis, né? Fazer com que eles tenham a recompra. Mas a gente sabe que daqui a pouco loja de rua isso não acontece, né? Porque a pessoa tá passando por ali. A venda por relacionamento, ela só acontece assim. Então, tu tem lá os teus 30 clientes, quando tu começa a vender Fressen, por exemplo, e tu vai oferecer para eles naquele mês. No mês seguinte, tu vai voltar a oferecer para eles, porque a gente tem novidades todos os meses, sabendo justamente que são as mesmas pessoas que as consultoras vendem e oferecem os produtos. Tu precisa de novidade, as pessoas querem ver algo novo. E aí tu vai lá e oferece novamente para as mesmas pessoas produtos novos, mas para as mesmas pessoas. Se essas pessoas, esses 30 clientes, tiveram uma boa experiência contigo no momento da compra, num pós-venda, caso seja necessário, né, ficaram satisfeitas, elas vão te indicar, elas vão te dizer, Maurício, tu é consultor no caso, mas tu vendeu para tua irmã, a tua irmã vai indicar para amiga dela, e a amiga dela vai indicar para amiga. Claro. E aí assim vai, aí tu cria uma rede cada vez maior. E esses são os melhores marketing que tem, né? O marketing boca a boca, né? De indicação, né? Então, assim, para que isso aconteça, não pode ser um castelo de cartas, né? Sim. Tem que ser algo realmente que tenha sustentação. E para isso se sustentar, tu tem que ter um produto bom. Perfeito. Sabe? É a base de tudo. Então, o produto tem que ser realmente eu tô com muita vontade de vender
por incrível que pareça, porque Olha só. eu li os diferenciais aqui. Adorei. E as objeções, não tem objeção. Não tem nada. Porque, olha só, garantia de 3 anos. Então, Exato. imagina, eu vou ter pro meu cliente um baita argumento. Sim. Uma coisa que eu me preocuparia bastante é se a empresa não tivesse uma fábrica ou não atualizasse o seu portfólio ali, os seus produtos. Está sempre atualizando, né? Tem a questão de, dependendo do meu público, eu não quero pegar só joias com valor muito alto, né? E eu tenho essa facilidade de navegar ali entre... Eu tenho liberdade. Tem liberdade de escolha. Tu sabe que isso tá lá no nosso manifesto como um propósito de marca, né? Então, oferecem autenticidade para a sua liberdade de escolha. Liberdade de escolha de, assim, tu consultor, eu posso decidir se eu quero ganhar com esse negócio da Fresse R$1.000 por mês, que daqui a pouco tá bom para mim, ou se eu quero ganhar 5, 10 mil por mês, que é plenamente possível. E tu tem liberdade para escolher isso. E aí, se tu disser, eu quero ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês, Cris, bom, eu vou te dizer, Maurício, então tu tem que traçar um plano de negócios. Vamos lá, o que tu vai fazer para isso acontecer? Sim. E aí eu vou sentar contigo, vou te ajudar. E aí tu vai traçar esse plano e tu vai chegar lá. Assim como liberdade de escolha para te decidir. Cris, eu quero trabalhar com esse negócio 8 horas por dia. Ou eu quero trabalhar 2 horas por dia. Ou eu quero trabalhar só final de semana. Então, assim, a Fressen, ela realmente traz isso no manifesto, mas ela faz parte da vida da empresa, que é liberdade de escolha, sabe? Então, pegando o gancho que tu falou e trazendo para o manifesto. E tem chance de vocês deixarem o consultor na mão. Por exemplo, vende tudo em novembro, só que em dezembro a tendência é vender muito, só que eu não estou sem nada de joias, nada de produto. Como é que fica isso? Tu tá sem nada por quê? Deixa eu entender. Vende tudo. Nossa, maravilha! Mas tem um tempo de quanto tempo vocês mandar? Então, a gente na verdade não manda, né? A consultora vai até lá e ela escolhe lá no nosso showroom. Porque, como eu te comentei no início, dessa forma ela consegue realmente ter um portfólio de produtos mais de acordo com a sua clientela. Mas deixar na mão, jamais, porque os ciclos são de 30 dias. Então, assim, tu hoje, tá? A gente tá conversando aqui... A reposição é online ou presencial? Presencial. Mas pode ser online também, tá? Mas assim, hoje a gente tá conversando aqui e amanhã tu quer ser consultor. Tu vai lá na empresa, tu escolhe a tua mercadoria, a gente vai fazer, claro, um contrato, tu vai deixar alguma garantia conosco, tá? Como cheque calção, ato promissória, enfim, a gente vai ver de acordo com o que fica, né, possível pra ti e pra nós. E aí, depois desse momento, tu vai pra escolha, que é a melhor parte, tu vai escolher R$7.000 em mercadoria, tá? Tu vai ter 30 dias para vender essas peças. Daqui a pouco, no décimo dia, tu diz, Cris, vendi todas as correntes, foi um sucesso, arrasou e eu quero mais correntes. Beleza, tu vai lá, a gente aumenta o teu crédito e tu escolhe mais correntes. Tu faz, né, uma reposição, que a gente fala, tu vai acrescentar mais itens no teu portfólio. E aí, depois de 30 dias da tua primeira escolha, tu vai fazer o acerto referente ao que tu vendeu. O que tu não vendeu, tu vai devolver, entendeu? E aí tu vai pagar para a Fressen, para a empresa, o valor líquido, que é o bruto que tu vendeu, menos a tua comissão, né? E aí tu paga o líquido para a Fressen, entendeu? E aí o teu crédito vai ser renovado. E ele é renovado de acordo com a tua venda, o pagamento feito em dia e o teu potencial de crescimento. Se tu chegar e me disser assim, Cris, eu tenho algumas feiras aqui para ir, coloquei minha mulher como minha sócia, tô realmente querendo fazer disso algo muito grande. Eu vou te dizer, beleza, vi potencial em ti. Então, não vou te dar 7 mil esse mês, Maurício. Eu vou te dar 15 mil esse mês em mercadoria. Uau. Entende? E aí eu acredito em ti, porque tu também acreditou em nós, né? E tu tá se dispondo a realmente fazer o teu melhor. Sim. Entendeu? E aí eu vou acreditar em ti. Então, assim, é um casamento que a gente faz, sabe? E aí existem, claro, negociações ali do que pode, do que não pode, do que é bom, do que não é bom, quais são as condutas, né? Mas que, assim... Se é bom para os dois lados, e é bom para o cliente, é bom para a sociedade como um todo, certamente vai ser bom para nós também, entendeu? Nós como empresa e você como consultor, né? Sensacional. Dá para mudar de vida com um produto tão interessante aí, né? Dá sim, dá sim. Nós temos, assim, ao longo desses 15 anos, diversos relatos, assim, não é... Conta um aí, um impactante, assim, um que tu... Nossa, sim, eu posso contar o das gurias agora, que elas mesmas relataram,
no evento do Frescent Celebrate, né? Então, a Cris Santos, por exemplo, né? Sim. Que é uma consultora destaque por vários anos, assim, uma pessoa incrível. A Cris, ela, assim como meus pais, é professora de educação física, tinha um emprego formal, trabalhava numa escola particular por muitos anos. De uma hora para outra, ela foi desligada da escola e aí ela se viu sem alternativa, né? Assim, preocupada e daqui a pouco mandando currículo e não conseguindo uma oportunidade que se encaixasse com a realidade dela, com o que ela gostaria naquele momento. E aí ela foi num salão de beleza e ela viu, então, uma menina expondo as joias da Frescent. E ela pensou, quem sabe isso aqui não pode ser uma oportunidade para mim? Ela nunca tinha vendido nada. E aí ela viu uma oportunidade, foi até a Frescent, fez o cadastro dela, começou a vender, começou a realmente dar certo. E é como ela mesma falou no dia do evento, ela se entrega, então ela não faça meio termo. Quando ela realmente escolhe fazer alguma coisa, ela faz com todo o coração e com todo o amor. É o tal do tesão que eu falei lá no início, sabe? E aí ela criou estratégia, ela faz evento, ela faz feira, ela vai em salão, ela, enfim, ela encontra alternativa, entende? E ela vende muito bem. E ela deve ser muito gente bem. Boa também. Ela é muito Eu acho gente que o melhor boa. vendedor... E ela é realizada, e ela, nossa, financeiramente, emocionalmente, sabe? Com a família. Eu pesquei isso lá. Então, Mas assim, é muito legal. o que eu acho, assim, se eu não conseguiria vender nos dias de hoje se eu não fosse bem relacionado. Né? Não adianta eu querer vender joias do nada, agora eu quero vender joias. E agora eu começar a tentar empurrar esses produtos para as pessoas que eu nem dava atenção, eu era egoísta e tal. Não, Tu vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que a gente tem que ser interessante, Sim, interessado. Pô, a gente tem uma rede social ali com uma média de 1.000 amigos. Sim. Tu te relaciona, tu faz o toque ali, tu dá um amei, tu faz um comentário. Isso. A tua amiga foi lá, a tua conhecida foi lá e divulgou que o filho dela se formou. Tu comentou, tal, ou não, tu só pensa em ti, publica tuas fotos. Eu acho que quando a gente começa a ter atenção de que rede social é pra socializar, a gente vende, sabe? Isso aí. E assim, não só na rede, na vida, né? Na vida. Então, assim, no offline também, que é tão importante, né? Nossa. É mais, né? Nossa, dá oi pro porteiro, quero vender, cadê a minha rede? Pô, teu prédio. Tá aqui, exato. Tu entra e tu sai todo dia, não dá oi pra ninguém, tu não vai vender. É isso aí. Então, assim, ali é uma história muito bacana que ela sempre conta. E fizemos uma live, inclusive, pra relatar a história dela. Mas, assim como ela tem tantas outras, eu não quero aqui, né? Enfim, ser egoísta também de não contar a história de tantas outras, mas tu me perguntou uma, enfim, me veio lá na cabeça, tem uma outra também que eu adoro, que é a história da Roberta Marques também, que é uma querida, maravilhosa, Beta, eu falo pra ela que ela tem uma energia, assim, que é surreal, sabe? Ela tá sempre de bem com a vida, uma pessoa sorridente, autoastral, sabe? Também saiu de uma empresa familiar ali que ela tinha com o pai, um ramo de jornalismo, ela é formada em jornalismo, e ela já não estava muito satisfeita também com a área de atuação dela, viu na Frescent também uma oportunidade, entrou com uma sócia, com uma amiga, porque ela achava que não fosse conseguir vender sozinha. E essa amiga, no primeiro momento, né, foi bacana, mas depois ela disse, não, só um pouquinho, a amiga quis fazer docinhos e tal, ela disse, não, eu quero isso aqui pra mim, né, eu quero fazer isso aqui um business de fato, e ela agarrou com as duas mãos essa oportunidade da Frescent, e hoje ela também é super campeã de vendas, ganhou o troféu, linda, tá sempre, né, entregando o melhor para os seus clientes, e a gente vê, assim, a diferença das consultoras que têm esse super resultado, né, tanto financeiro quanto emocional, para as consultoras que daqui a pouco não tem tanto resultado assim, que é aquilo que a gente falou, é o tesão, é o tal do gás, do sangue no olho, a vontade de fazer, sabe, Maurício? A vontade de fazer, sabe? Eu tô afim. Então tá, vai lá e faz, entende? E tu tem uma empresa incrível por trás, da qual tu não precisa investir R$1 em produto, que tem uma fábrica, que tem um produto incrível, com lançamentos mensais, com um suporte, sabe? Então, assim, com uma série de vantagens aqui para ser o teu colchão, entende? Para tu chegar e te deitar, e aí, te deitar não, né? Tu tem que levantar a cadeira e fazer acontecer. Mas, assim, para que tu realmente se sinta confortável de fazer a tua parte, que qual é? É se relacionar, é vender, porque deixa que aqui os produtos a gente cuida por ti, entende? A gente cuida muito bem.
Porque esse é o nosso business, é isso o nosso core business, é isso que a gente sabe fazer. E aí eu vou te ajudar a vender, mas para isso tu tem que querer. Tu não tem que estar ali banho-maria, entendeu? Senão não vai adiantar, eu tenho um produto incrível e tu não sei bem se é isso que eu quero. Teu resultado vai ser medíocre, entendeu? Pra gente ter um resultado incrível, tu tem que estar afim. Vamos ver agora, fazer um exercício. Digamos que tu não faz parte da Fressing, tu é uma outra pessoa e tu gostou da ideia e vai começar hoje. Quais as estratégias tu adotaria nos dias de hoje, com as tecnologias que temos, iniciais, para te conseguir vender sucesso? Boa pergunta, adorei o teu exercício, vou inclusive fazer na Fressing depois, né, realmente no papel, porque nesses anos todos e com tantas consultoras que tiveram tanto sucesso e assim seguem tendo todos os anos, né, a gente percebe algumas ações que realmente dão certo, sabe? E aí eu posso trazer aqui um pouquinho do que eu faria e um pouquinho do que eu vejo que elas fazem, né? A primeira coisa que eu faria, eu sou meio a moda antiga, assim, eu gosto de papel e caneta, sabe? Antes de escolher o meu produto, inclusive, lá no showroom da Fressing, eu faria uma lista dos meus potenciais clientes. Então, eu iria no meu Instagram, olharia lá, sei lá, quantos amigos eu tenho, 2.000 amigos, por exemplo, e diria, bom, acho que essa pessoa aqui pode ter potencial, essa pessoa pode ter, essa pessoa pode ter, essa pessoa pode ter, e faria uma lista com no mínimo 50 50 clientes em potencial. E aí eu iria identificar qual é o perfil dessas pessoas. Tanto financeiro, né, capacidade de pagamento, de estilo mesmo, entende? Se as pessoas gostam mais de prata, de banho de ouro amarelo, banho de ouro branco, como a corrente que tu tá usando, entende? Qual que é o estilo dessas pessoas? E aí eu iria escolher o meu produto baseado nesse meu estereótipo que eu criei ali, né? Nesse meu cliente padrão, digamos assim. Essa seria a minha primeira ação, Legal. sem dúvida nenhuma. Depois de escolher os meus produtos, eu faria um Instagram só voltado para essa atividade, né? E aí eu não sei, eu vou te dizer que eu tenho dúvida aqui. Eu vou até questionar depois a Vera, que é uma parceira incrível da Fressing, que adoro de paixão, a Vera Miller, né, consultora de marketing, estrategista de marca, para ver qual que é a melhor estratégia, porque muitas consultoras usam um Instagram já pessoal para poder apresentar essa nova atividade, e outras fazem um Instagram novo. Aí, assim, depende muito também de como é que tu tá na rede social, entendeu? Se tu é uma pessoa que posta lá de vez em quando, né, que não é muito assídua, ou que posta, tipo, coisas que daqui a pouco não são aspiracionais, né, a Vera sempre me diz assim, tem que ser aspiracional, as pessoas querem se ver, né, em ti, para poder consumir o teu produto, não sei se eu faria na minha rede, que já existe. Agora, se sou uma pessoa que posta com frequência, que faça aquilo que tu fala, que comenta na foto da amiga, que dá um like lá, e que tem um Instagram que tu olha e diz, gostei dessa guria, né? Acho que ela tem um perfil legal, e até ali tu só postava vida pessoal, porque até então teu Instagram era só pra te relacionar com as pessoas, né? Dessa forma, e não pra vender algo. Eu acho que eu faria no meu que já existe, entendeu? Porque aí tu potencializa, tu não faz algo novo. Tu pega aquela rede, aquela comunidade que tu já tem e tu te apresenta como consultora da marca. E aí tu faz um 70-30, assim, sabe? 70% Eu ia de falar vida 80-20. Eu ia pra essa linha, mas eu faria 80-20. 80-20. No começo eu faria 70-30 e depois eu chegaria nesse número também. Porque as pessoas sempre viram o teu filho, o teu cachorro, o teu final de semana, o teu chimarrão. E aí do nada tu vai começar a postar produto, vai ficar chato a tua rede social. Então, assim, começa apresentando de forma sutil e depois vai apresentando, né, no teu dia a dia, no teu café da manhã, tu te vestindo, e mostra a joia. E mostra como é que tu faria essa composição. Esse teu pensamento aí é um dilema e não tem uma resposta. Não tem, depende, Será que eu queria um né? perfil próprio, com 0 pessoas, ou uso o meu que tem 1000 lá, mas tem amigo, infância e tal? Não tem uma ciência, tá? Vai do seu gosto, né? Sabendo que cada rede vai ter suas limitações. Se você começar a postar muito sobre trabalho na tua rede, tu vai perder seguidor, não tem jeito. Mas é o que vai fazer tu ganhar dinheiro a curto prazo. Exatamente. Né? E, enfim, eu optaria por usar a minha rede social. Cristiane,
sai da Fressen e olha minha rede social, eu faria o mesmo também. Eu usaria minha rede social e me apresentaria como consultora Fressen. Então, assim, só nomeando ali quais seriam as minhas ações, né? A primeira delas, listar os meus potenciais clientes. A segunda, me apresentar na rede social como consultora Fressen de uma forma elegante, sofisticada, aspiracional também. Estudaria muito sobre o produto. Estudaria, perguntaria, iria querer falar com a dona da empresa, sabe? Me conta um pouco da história da empresa, me conta mais sobre o produto, iria olhar o Instagram da Fressen desde o começo, iria olhar os vídeos que tem disponíveis, iria realmente entrar naquele mundo para que eu possa apresentar aquele mundo para os meus novos clientes, entendeu? Iria ter esse conhecimento que até então eu não tinha, né? Eu pegaria um atalho. Qual tu faria? Eu iria conversar com as consultoras que mais vendem para pegar umas dicas. Boa também. Iria perguntar quem é a consultora que vende bem. Quero poder falar com ela. E as gurias são super solistas, assim, porque é um reconhecimento para elas também, né? E esse atalho é sensacional, assim. Então, assim, usaria boas práticas também, né, de outras consultoras para poder, né, ter sucesso nessa atividade. E aí, claro, né, ser permanentemente persistente, eu diria. Porque, assim, na venda, o não tá garantido, né? O desafio é o sim. Isso é mais velho do que andar pra frente, a gente sabe, né? Mas é verdade. Então, assim, o desafio é o sim. Tu já tem um não. Então, assim, tu tem que deixar a vergonha de lado, tem que ter lá aquela pitada tem de que cara estar preparada pro não. Tem que estar preparada. A rejeição faz parte, né? O Flávio Augusto fala bastante sobre a estatística de conversão de vendas. E quando ele, antes de começar o WhatsApp, ele já vendia curso de inglês e tal. Sim. E naquela época era muito caro o telefone. Então ele comprava várias fichas, ia pro aeroporto lá e ficava ligando de lá. Então ele comprava 20, 30 fichas. Mas ele sabia que de 20 fichas, de 20 ligações, ele ia conseguir agendar umas 5 reuniões. E dessas 5 reuniões, ele ia conseguir vender 2. Então o foco dele não estava no sim. Ele estava no não. Sim. Desculpa, não estava no não, estava no sim. Então ele sabia que ele ia tomar 20, ele ia tomar 18 nãos para ganhar 2 sim. Então ele sabia que então toda semana ele tinha que fazer 100 ligações para bater a meta dele. É isso aí. E isso não tem que ser algo que vai te trazer um problema ou um desestímulo. Pelo contrário, tu tem que ouvir aqueles nãos, né? Daqui a pouco ter alguma ideia, com algum feedback de algum cliente que tenha te dado não. Por que ele me deu um não? Boa, perguntar. Né? Por que tu me deu um não? Claro, de uma forma sutil, né? Mas não agressiva, para que tu realmente cresça com aquilo. Tem algo que, assim, a pandemia me ensinou muito, sabe? Eu gostaria até de tatuar em mim ainda, mas não tive essa oportunidade por falta de tempo, porque, assim, na vida, a gente não perde. Porque ou tu ganha, ou tu aprende. Boa. Sabe? E, assim, ali na pandemia foi muito isso pra nós, assim, sabe? Ali a gente aprendeu, a gente não ganhou, mas a gente aprendeu. E a gente se tornou uma empresa mais forte depois que a pandemia passou, sabe? Eu me tornei uma mulher mais preparada para o crescimento da Fressen, para aquela corrida de alta velocidade que o Robert me ensinou lá quando a gente tinha 16, 17 anos, sabe? Então, assim, a gente não pode perder, não tem que ter esse pensamento, sabe? Perdi. Não, o que tu aprendeu com isso? Entende? Alguma coisa tu aprendeu. E o que eu aprendi com vendas, eu sou apaixonado por vendas. Meu brilho muda aqui. É que o não, às vezes, daqui a pouco. O não daqui a vez é você teu cliente. Ou o não daqui a pouco eu vou comprar muito teu trabalho. Então o não faz parte do processo, né? Faz parte. E assim, a gente tem que entender que ele vai estar ali, né? E que ele é um degrau para o meu crescimento, tá tudo certo, sabe? E de que forma que eu vou aprender com ele, né? Outra teoria que eu teria, se eu estivesse começando esse mercado, é me posicionar. Será que eu vou ter que ir pro TikTok fazer dancinha? Sim. Depende do perfil também, né? Não precisa fazer dancinha, mas tu precisa ser autoridade. Isso. Falar com propriedade do teu negócio, tem que passar credibilidade do teu jeito. Pode ser dançando, pode ser com entretenimento, mas pode ser com seriedade também, né? Encontrar o teu estilo, um estilo verdadeiro, genuíno, vai fazer tu vender de uma forma muito fácil. Perfeito. Sabe que ontem nós estávamos num talk com a Mônica Salgado, que aconteceu ali no Instituto Ling, e foi muito bacana, as gurias falaram muito sobre isso, assim, ela trouxe várias influenciadoras e tal, e é muito sobre tu ser autoridade dentro do teu segmento, e aí tu encontrar o que teu público tá a fim de consumir, e de que forma que ele tá a fim de consumir. Tu não precisa fazer dancinha no TikTok para poder entregar o teu conteúdo, né? Mas assim, tu tem que conseguir chegar
no teu, né, na tua audiência de alguma forma que as pessoas realmente curtam, né? E gostem de te assistir. Tem outro caso de uma consultora incrível que eu lembrei aqui, que ela é assim, ó, fera no Instagram, que é a Fabiola Tavares. E aí ela tem o perfil dela e tem o perfil das joias, ela chama de Divas Fressen, o perfil das joias banhadas da Fressen. E ela faz de uma forma incrível, extremamente autêntica, sabe? Genuína e fluida, assim. É o dia a dia dela e ela mostra as composições dela, sabe? E é muito legal seguir ela. Ela é uma das pessoas que eu mais gosto de olhar no Instagram, sabe? E ela tá lá, a consultora da Fressen, em destaque em vendas também, uma querida, maravilhosa. Então, assim, muitas histórias também de pessoas que tiveram sucesso através das redes sociais, como ela, né, que é a Fabiola Tavares. Agora, uma outra consultora, por exemplo, né, o oposto ali, a Lizzie Butenbender, que é uma consultora também, nossa, tá conosco já há muitos anos, uma querida maravilhosa, né, mora no meu bairro ali, uma pessoa super próxima da gente, e a Lizzie, assim, ela até pouco tempo atrás repudiava a rede social. Cris, esse não é o meu negócio. E aí a gente tinha na Fressen, agora a gente vai mudar o formato, a gente chamava de universidade corporativa, que era a Unifressen. E aí a gente já teve vários módulos, era mensal, né, eventos mensais. E a gente já teve alguns módulos de marketing digital, como se posicionar nas redes sociais, como tirar uma boa foto e tal. E a Liz, a gente convencia ele, vamos lá, Liz, no evento. Cris, eu não sou disso, eu não curto isso, né? Ela não tem 50 anos ainda, é uma mulher jovem, linda, mas assim, ela não gosta, ela simplesmente não gosta. O negócio dela é abrir a maleta e vender, olhando no olho do cliente. E ela vende muito bem. É uma consultora também que é destaque em vendas há anos, entendeu? E ela tem o jeito dela de vender. Então, assim, é muito isso, sabe? Ser consultora ou tu vender, independente de ser joias banhadas ou xícaras, entende? É tu entender qual é a tua forma de vender. Como que tu vai te identificar e te comunicar com o teu cliente. E aí tu faz daquela forma, entende? Que seja genuína e autêntica contigo. E aí vai funcionar. Não adianta pegar o exemplo da fulaninha que deu certo e querer fazer um copia e cola, sabe? Tem que entender qual que é a tua, sabe? Onde que tá o teu ponto ali? Como é que tu vai chegar melhor no teu cliente? E aí, claro, tu pega boas práticas, porque isso é ótimo, né? É um corta-caminho incrível, mas faz do teu jeito, sabe? Encontra a tua forma de fazer o teu tempero e seja autêntico, né? Aí vai dar certo. Perfeito. O que fez a gente crescer e virar o que virou essa civilização foi a capacidade de a gente se unir. Isso. Grupo, né? Capacidade de sociabilidade, né? Que é uma dos pilares da inteligência emocional. Então, às vezes, a pessoa está triste numa empresa, está muito tempo lá, enfim, e não vê forma de crescer, mas não quer sair de lá, enfim. Aí tem a festa da empresa, festa de fim de ano, a pessoa nem vai, ela vai para casa e tal. Mal ela sabe que ela tem uma rede imensa de pessoas e ela não acordou ainda. Agora, se eu tivesse que vender, eu começaria a ser uma pessoa mais interessada nas outras pessoas. Exatamente. Né? Quem é aquela pessoa? Quem é aquele ser ali? Meu amigo, todo dia ele vem aqui, meu colega, me dá bom dia. Isso vai fazer tu vender. Né? Perfeito. As pessoas vão... Aí, tu mostrando interessado, tu vai ser interessante e as coisas acontecem. Perfeito. Eu acho que é isso aí, né? Se fosse... Mas olha quanta coisa dá pra fazer, né? A pessoa ela pode estar muito bem numa empresa de CLT, ela pode ser Uber também. Sim. E dentro do Uber, com a quantidade de viagens, ela pode vender Fressen também. Claro. Olha a oportunidade. E vem uma pergunta para ti. Eu consigo na Fressen ter liberdade geográfica? Claro. Eu posso morar em outro país e vender? Mais difícil, tá? Imaginei. Assim, a Fressen é um negócio bem regional. Nós estamos em todos os estados, mas muito através do e-commerce, né? Sim. Porque as pessoas gostam muito disso, de pegar o produto na mão, entendeu? Então, a nossa venda é muito ainda feita dessa forma, sabe? É possível? Temos consultoras em outros estados? Temos. Vendem tanto as que estão aqui e toda semana vão lá na Fressen? Não. Entendeu? Então, assim, a parte geográfica não te limita quanto à possibilidade de fazer, mas provavelmente vai te limitar a quanto tu pode vender, entendeu? Porque ainda é realmente essa venda mais no olho, entende? Tu pegar o produto na mão, enfim, tu demonstrar, sabe? Mas não impede, não é um impeditivo. E digamos também, já vi no mercado alguma coisa acontecer, tá? Não quero dizer que vocês vão fazer, enfim, mas digamos que eu me destaque muito.
mas que eu venda muito, 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 de uma forma que vocês vão até se surpreender. Ok. De repente eu criei meu próprio site, de repente eu fiz a minha própria forma, que eu nem quero revelar para vocês e tal. Tá. Existe alguma forma de vocês diminuírem meu valor ou não? Não, de forma nenhuma. Não, as gurias são um exemplo disso, muito pelo contrário. Recentemente nós aumentamos a comissão. Então Uau. a comissão era até 35%, era de 25% a 35%, e a gente passou de 30% a 40%. Justamente para poder premiar aquelas pessoas que têm um resultado diferente, né? Porque assim, é meritocracia, entende? É nisso que eu acredito, né? Então, assim, se é meritocracia, o resultado também tem que ser diferente para quem te apresenta, né, um número diferente. Então, tu vai lá e tu entrega uma comissão maior para essa consultora, entendeu? Então, hoje a comissão, ela é escalonada dessa forma, 30%, 35% ou 40%. E a ideia é essa. Quanto mais tu vender, maior o teu lucro. E é sensacional, sensacional. Tu sabe que pegando o gancho com o que tu falou, assim, de tu te relacionar, se tu, né, tu falou, se eu começasse a vender, eu ia me interessar mais pelas pessoas, criar mais esse relacionamento. Eu acho que, assim, ter uma empresa, eu acho não, eu tenho certeza, né, esses anos todos me mostrou isso, assim, tu ter uma empresa é esporte em equipe, sabe? Eu sempre falo isso, porque eu acredito demais nisso. Eu nem sei onde é que eu ouvi, tá? Provavelmente eu ouvi, eu li em algum lugar, mas assim, é um esporte em equipe. Tu não faz absolutamente nada sozinho. Nada sozinho. Não é um profissional liberal, né? Então, assim, tu é uma empresa e tu precisa de outros, né? Então, assim, não é à toa que eu me associei com o meu marido, que é incrível, um parceiro maravilhoso de vida, amo de paixão e o melhor sócio que eu poderia ter. Aos meus pais, também me complementa, exato, sabe? Ainda vindo pra cá, a gente falou dessa nossa parceria e tal, que é tão incrível. E assim, se tu tá buscando um sócio pra ti, busca alguém que tenha qualidades e características diferentes da tua, que possa vir a te complementar, mas que tenha, obviamente, o mesmo objetivo que o teu lá no fim, né? Então, assim, essa sociedade com ele, com os meus pais também, que trouxeram tanto know-how, tanta expertise, sabe, de tantos anos de negócio, uma visão mais madura, né, do todo, menos inocente quando a gente começou com 20 anos, né? Então, assim, e aí todas as pessoas parceiras que nos ajudaram a crescer todos esses anos. Temos funcionários que estão conosco há quase... Nossa, o Jonathan, eu acho, sei lá, 12, 13 anos. Uau. A Rose também, maravilhosa, né? Então, assim, ter uma empresa é, de fato, esporte em equipe, né? Então, tu precisa dos teus parceiros, tu precisa dos teus funcionários, colaboradores, da tua força de venda, no nosso caso as consultoras, obviamente os clientes, né? E todos os parceiros que fazem parte desse negócio para que essa empresa cresça. E essas pessoas entregam o seu melhor todos os dias para que o negócio dê certo, né? E isso é muito maravilhoso, é muito incrível de ver, porque tu realmente forma uma comunidade ali, né? Então, eu adoro, assim, acho que realmente essa frase é muito verdadeira e a gente teve a sorte, assim, de encontrar pessoas muito incríveis ao longo desses anos todos, né, tanto sócios, eu volto a falar, como colaboradores, como consultoras, os clientes também, que são mais do que fiéis, né, porque cliente fiel é aquele que tu sempre tem que entregar alguma coisa para ele continuar, né, comprando de ti. Nós temos clientes leais, que independente de tu entregar um benefício, ele continua te indicando, sim, entende? Legal. Então assim, eu não preciso entregar aqui uma xícara de presente de Natal para o meu cliente para ele poder me indicar, entende? Ele me indica porque ele ama a Fressen, sabe? Ele ama o produto. Perfeito. Então, assim, a gente chegou nesse ponto. E graças a Deus, isso, assim, realmente me realiza. E eu tenho certeza que realiza as pessoas que trabalham conosco, sabe? Porque eu sei o quanto que elas amam também estarem ali, né? Tantas pessoas, eu não posso falar aqui de uma ou outra, para não ser injusta, mas nós temos uma equipe de mais de 30 consultoras, né? De consultoras, nada, 30 funcionários, desculpa. Mais de 250 consultoras, então, assim, como tu leu ali na história. Então, é realmente um time muito grande. Né? E é por isso que é um esporte em equipe, né? Não é um esporte individual e é muito gostoso. Bom, muito bacana o papo. E tem uma curiosidade. Por favor. Se pudesse voltar no tempo e nesse volta pro passado tu encontrasse aquela menina com uma mala vermelha pesada, né? Exato. Caminhando na rua, o que tu falaria? Ou o que tu pensaria? Eu falaria para ela, não desiste. Não desiste e acredita em ti. E não deixa ninguém te dizer o contrário.
Eu diria isso pra ela, sabe? Porque eu acho que, assim, no mundo empreendedor, quando tu decide empreender, tu decide arriscar. Empreender é igual a risco, né? E a gente sabe disso. Não é um emprego público que, independente do teu resultado, tu tem ali, né, o teu salário no final do mês, ou mesmo se uma CLT, como tu falou, tu tá arriscando, né? E aí tu vai realmente pra tudo ou nada. Então, assim, vão surgir vários percalços ao longo do caminho, várias dificuldades. Infelizmente, vão ter pessoas que não são tão boas assim, né? E que vão te causar certos desgostos, digamos assim, né? E vão surgir dificuldades que tu nem imaginaria, que no teu plano de negócio, putz, jamais estaria ali como um ícone, né, a ser enfrentado no futuro, mas que vai surgir do dia pra noite, tu tem que resolver. E tu tem que resolver por ti, pela tua história e pelas pessoas que dependem do teu negócio. E te vira pra resolver, porque tu tem que resolver. Essa é a tua responsabilidade, sabe? Então, assim, vão ter muitos e muitos e muitos desafios. E muitos. Gente, muitos, né? Tu sabe, tu é empreendedor também. Não é uma jornada fácil, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Qualquer caminho que a gente for escolher, se for CLT, se for para um concurso público, tem risco. Tem risco. Estabilidade não existe. Mas Maurício, eu passei num concurso público, eu vou ganhar lá 5 mil por mês. Olha só, não tem risco. Tu tem risco. Porque tu não tinha capital, e tá aí 10 anos com o negócio, enfim. Tu teve risco. Tu arriscou a tua vida. O teu sucesso passou pelas tuas mãos por causa desse dinheiro, desse resultado que tu optou, né? A gente que empreende, a gente sonha em, acho que muito mais, não é dinheiro, é ajudar pessoas, né? Não é dinheiro. Se fazer coisa grande faz parte, mas existe um propósito muito maior. Com certeza. Né? O dinheiro faz parte, é como tu falou, né? Ele tem que estar na conta. Tu tem que se sentir também beneficiada por aquilo, entende? Importante. Então, é importante também. A gente não pode aqui dizer que não, né? Porque de fato é. Mas tem que ser um propósito maior, né? Sim. Tem que ser algo realmente que brilhe o teu olho. O dinheiro não é capaz de fazer isso. E o negócio da Fressing além de tem essa veia social de ajudar tantas pessoas que complementar a renda ou dar um futuro melhor. Sim. Vocês também mexem com a autoestima dessas pessoas, né? Sem dúvida. E assim, a autoestima da consultora, que se realizou ali através do negócio da Fressing, e da consumidora, que vai usar uma Riviera maravilhosa como essa e vai se sentir empoderada para ir numa reunião e ter que bater de frente com um homem, que a gente ainda vive num mundo machista, né? Então, assim, é uma autovalorização, né? E um empoderamento da consultora e da cliente que usa o produto. Mas respondendo a tua pergunta lá no início, né, o que eu diria para aquela menina da mala vermelha, é isso, sabe? Tu vai ter muitos desafios. Vai ser, não vou dizer difícil, mas vai ser muito desafiador. Mas não desiste do teu sonho e não desiste de ti. Porque no fundo é aquilo que o Renato Russo já dizia, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Eu ensino o nosso filho de 6 anos a cantar essa música, porque eu acho que ela é extremamente verdadeira. E a gente nunca pode deixar de confiar na gente mesmo, sabe? Confiar que a gente é capaz e que existe sim, né, uma força ali dentro que muitas vezes tu nem sabe de onde é que veio, tu nem sabe que ela existe, mas ela vem quando tu precisa e ela realmente vai ser ali o que vai te ajudar a vencer esses desafios que vão surgir quando tu menos espera, sabe? Então eu diria isso pra ela, não desiste, confia em ti. E claro, também choraria ali, né, de ver aquela pessoa, porque ninguém pensa a gente quando tá empreendendo, a gente tem que botar e vendendo um sorriso na cara, né? Sim, dependendo sim. dos problemas que a gente gente não tem que transparecer isso, né, senão a gente não vai vender. Isso. Né? E tem até a ciência mostra isso, né, que se a gente faz esse exercício de estar feliz, de mostrar felicidade, de rir mesmo quando a gente não está feliz, a gente automaticamente consegue atingir um outro estado de consciência e consequentemente vender mais. É verdade. Então, a gente quer vender, a gente, sobretudo, claro, a gente falou ali da importância do planejamento, né, de como se posicionar, então tu deu uma aula ali, mas também é importante saber sobre nós mesmos, saber sobre inteligência emocional. Se você quer vender muito, a ansiedade é uma trava muito grande. É um problema enorme que tu vai ter. Tu sabe que assim, eu faço terapia há anos
perdi, tá? A quantidade de anos que eu já faço terapia. Acho sensacional, acho que, assim, o autoconhecimento e tu olhar pra ti mesmo, que é o que tu trouxe, é hoje em dia pós-graduação, entendeu? É o que realmente tu precisa fazer para poder escalar qualquer coisa que tu vai fazer profissionalmente, né? Então, assim, Perfeito. tu precisa saber quais são os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, o que tu pode fazer para melhorar. E não é o outro te apontando isso muitas vezes. E mesmo que ele venha te apontar, tu tem que ter a inteligência emocional de ouvir, aceitar e ponderar. Pô, de repente esse cara tá falando o que realmente tem fundamento, ou não. Ou tá sendo maldoso nessa fala. E aí tu tem que ter essa inteligência emocional e tu tem que ter, né, esse suporte para poder realmente entender tudo isso, né? Então, assim, como tu disse, é inteligência emocional, a gente olhar pra gente mesmo, é fundamental. Eu acho, assim, olha, importantíssimo. Importantíssimo. Recomendo, inclusive. Isso aí. Qual a capacidade da gente conhecer os nossos sentimentos, né? E também ter capacidade de automotivação. São tudo pilares, né? Perfeito. Então, nem todo dia tu vai acordar bem, com dinheiro no bolso, enfim, tem muitas contas para pagar. É importante também saber sobre economia básica ali, enfim, Sim. né? Senão não adianta ganhar muito dinheiro e gastar tudo, né? Sim, sem dúvida. Como a Cris falou agora, mas isso, né, que é importante a gente ter dinheiro no bolso. Até me lembrou um texto que eu li uma vez, deixa eu ver se eu me lembro. Era um rabino que foi contratado por uma palestra. Tá. Em outra cidade, enfim, em outro lugar. E chegando lá no dia da palestra, ele cobrou dos organizadores $10.000. E aí o pessoal da organização achava que não precisava pagar. E aí ele falou, não, tem que pagar 10 mil. A organização ficou assim, ó, pé da vida. Mas foram lá, correram, porque estava prestes a começar a palestra, E pagaram. e pagaram 10 mil. Ele pegou 5 mil, botou no bolso, 5 mil botou no outro bolso e foi dar palestra. As pessoas que assistiram a palestra disseram que foi a maior palestra da vida. E foi muito boa, assim, a ponto da organização falar assim, não valeu a pena. Uhum. No final da palestra, o rabino foi lá, entregou, não preciso do dinheiro. E aí o pessoal falou, tá, mas como assim? Valeu a pena, todo mundo gostou. Eu falei, não, mas não precisa. Não, mas é um direito, então não precisa. Mas por que tu pediu? É que vocês não sabem a força e a energia que a gente tem quando a gente está com o dinheiro no bolso, né? E foi algo assim que eu li, ficou Legal. na minha cabeça, sabe? Realmente, você vender frete e não acreditar em você, ou você tá sem dinheiro também é complicado. Então é bom Sim. ter ali um pouco essa margem para você poder ter esse senso de importância, né? Esse senso de autoestima. Digamos. Autoestima, autorrealização, como tu falou, e automotivação, eu acho que isso é sensacional, né? A gente tem que acreditar de fato na gente mesmo e saber também que é cíclico, né? Como todo relacionamento. Então, assim, como a gente conversava aqui antes, né? Tu já foi casado, eu sou casada, e a gente sabe que o relacionamento tem altos e baixos, e faz parte, né? Meu Deus, eu namoro meu marido desde os meus 13 anos, então, assim, meu primeiro namorado. Então, a gente sabe que tem momentos que tu tá loucamente apaixonada, e tem momentos que, meu Deus, sabe, me deixa. E tá tudo certo, né? E, assim, é assim quando tu empreende também. Então, assim, eu amo meu negócio é vender xícara, eu amo meu negócio, mas tem dias que eu, puta que pariu, o que eu fui fazer da minha vida, entendeu? Inteligência, tá cheio de a problema. inteligência aí é saber não acabar o relacionamento Isso do nada, aí. né? E, calma, o que está acontecendo? Às vezes pode ser um problema no mercado, pode ser uma pandemia que vê as pessoas estão segurando dinheiro, não é o produto que dá Não, o é um problema. problema externo, né? Que veio e te afetou. Então, assim, eu acho que é isso, é entender que é cíclico, sabe? E que tu vai ter momentos quando tu vai empreender ou ser uma consultora ou abrir o teu negócio, enfim, independente. Mas se tu for empreender, sabe, saiba que é cíclico e que vai ter momentos que tu vai estar com muito tesão pelo teu negócio, querendo trabalhar 24 horas por dia, pensando no chuveiro, enquanto tu tá no banheiro fazendo cocô, sabe? Tu quer pensar no teu negócio a todo momento, sabe? E vai ter momentos que tu vai dizer assim, por favor, eu preciso zerar minha mente, sabe? Eu não quero nem ouvir falar o nome da minha empresa, me deixa, sabe? E é isso, é cíclico, sabe? É cíclico. Mas claro, né?
a maior parte do tempo tu tem que estar em love com o teu negócio, né? Porque senão tem alguma coisa errada ali. Mas assim, é cíclico e tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. E aí vai da inteligência emocional de tu não desistir, né? Acho que a persistência, assim, é algo que é importantíssimo, eu vou te dizer, assim. Tenho medo porque parece que falta nessa nova geração. Sabe? O Matheus tem 6 anos, nosso filho, e hoje eu tive uma situação que a gente viveu, que ele não queria ir no judô, não queria, porque ele agora tá só a fim de jogar futebol em função da Copa, e ele faz, né, aula de futebol, e ele não quer deixar de ir no judô. E eu disse pra ele, filho, a persistência é uma característica positiva, né? Então, por mais que hoje, daqui a pouco, tu não queira ir, porque tu tá com um pouco mais de sono, porque tu quer colar figurinhas no teu álbum e tal, eu entendo, faz parte, né? Tu tá mais apaixonado pelo esporte de futebol do que pelo judô, mas não deixa de ir, né? Seja persistente, até porque tu já tá há 2 anos no judô. Então, assim, permanece indo, mesmo que tu faça uma força hoje pra ir, mesmo que tu não queira muito estar lá, mas te esforça pra estar lá, porque certamente num outro momento, ali na frente, tu vai estar feliz de não ter desistido, porque tu também gosta daquilo ali, entende? Então, assim, a persistência é algo que, graças a Deus, eu tenho. Eu não sei se a gente nasce com isso, ou se a gente aprende a ser, né, por necessidade, por porrada da vida mesmo, ou, enfim, por inteligência emocional que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas eu vejo que, assim, como falta hoje em dia dessa geração mais nova, sabe? E como ela é importante. Então, o meu papel ali como mãe é educar o Matheus para que ele seja um cara persistente no futuro. Perfeito, sabe? lindo. Tu te considera uma pessoa com muita resiliência ou uma mulher antifrágil? Olha, eu vou te dizer, Antifrágil tem o livro, né? Antifrágil, eu não cheguei a finalizar ele, mas eu vou dar o relato da minha terapeuta. Ela diz que eu sou uma das pessoas com mais resiliência que ela conhece, assim, sabe? Isso ela me disse lá no final da pandemia. Então, fiquei lisonjeada, entendi como um elogio, ela disse, de fato, um elogio, aceita, porque é um elogio. E acho que sou, assim, uma pessoa com uma alta capacidade de resiliência, sabe? Nesse livro Antifrágil, ele traz essa abordagem, né? Que, na verdade, resiliência não me corresponde um pouco da minha história. E, né, enfim, porque conta que resiliência é a capacidade de um objeto aguentar pancada. Sim, e né? O antifrágil não. O antifrágil, pelo contrário, ele vai contra isso. Ele cresce com a pancada. Então, o Nassim Taleb, ele traz esse conceito, né? Onde ele traz esses exemplos, né? Uma taça, ela é volátil. Se tocar numa parede, ela vai quebrar, vai se destroçar. Um saco de pancada, ele aguenta muito tempo. Pancada. Só que ele não vai aguentar por tanto tempo, porque tem o fator tempo, deterioração, etc. E quanto mais ele apanha o saco de pancada, nada acontece. Né? O antifrágil, ele traz essa questão da gente crescer com as pancadas. É diferente. Deus, né? Como tu falou lá, a gente não perde, a gente aprende. Então, ele traz essa história da Hidra de Lerna, onde aquele monstro lá que enfrentou o Hércules, quando cortava a cabeça, nascia 2 no lugar. Isso, eu lembro. Quando cortava 2, nascia 4. Então, pra Hidra era fenomenal os ataques. Sim. Né? Então, realmente, para nós, empreendedores, a gente tem que estar disposto a apanhar. A ser antifrágil, né? Mais do que resiliente, é verdade. Então eu vou corrigir aqui e vou dizer que eu sou mais antifrágil do que resiliente, porque de fato esse livro tá lá na minha prateleira, eu comprei ele há muitos anos, eu comecei e não finalizei, mas eu acho que é realmente um pensamento que faz muito sentido, né? Porque, assim, quando tu toma, tu aprende, tu te torna melhor, Sim, né? Claro. E esse é o meu lema de vida, assim. Então, de fato, eu deixei lá no meu passado, lá na minha prateleira, essa definição de antifrágil, mas agora que tu trouxe, acho que eu me identifico sem dúvida com ela. E altero minha resposta e te digo que sou antifrágil. Perfeito, isso aí. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? O episódio foi maravilhoso. Pouco tempo, né, Cris? Pois é, falamos quanto tempo aqui, mas deu mais de uma hora. Mais de uma hora, claro. E a gente tá com uma troca bem bacana aí, contando a jornada de sucesso aqui da Cris, da Fressen. E
com vontade que você venha de novo aí, daqui a pouco um próximo episódio com o David junto. Ah, sem dúvida. O David, ele é mais tímido, né? A gente lá no passado, ele disse, não, tu vai pra frente das câmeras, tu fala, Sim. faz, acontece. Mas ele é um cara, assim, com uma bagagem maravilhosa, ele tem muito também para compartilhar, sabe? Ele é maravilhoso. Então, certamente, vou estender esse convite a ele. Trabalhador, Acho que, né? que ele estará aqui conosco. No Celebrate, na festa da Fressing, ele não parava. Sim. Não parava de um lado pro outro, preocupado com as pessoas, com cada detalhe. E aí eu conversei com ele lá, eu sou Maurício da Fórmula. E eu falei, como é importante, né? Um relacionamento, o complemento, né? Sim, sim. Você ali brilhando na live e ele dando todo um suporte por trás, maravilhoso, né? Tu sabe que isso, assim, é muito da nossa história, né? A gente é muito complementar, assim. E muito a gente se inspira na relação dos meus pais também, que estavam ali também nos bastidores, meu pai servindo também as pessoas, espumante, minha mãe puxando cadeira e tal. Então isso é muito da nossa família e que bem ou mal se reflete também no nosso negócio como um todo, né? Então é muito bacana, sem dúvida, é uma delícia, assim, eu adoro. Ter uma empresa familiar é um desafio, é um dos desafios lá, né? Que são realmente muitos e é muito grande, mas é também um grande prazer, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Pessoal, lembrando aí que a Fórmula Digital, ela é veiculada na Rede Sul de televisão, canal 55.1 UHF, 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais. Muito obrigado a você que está aqui com a gente e até mais. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Maurício. Obrigado. Obrigado pela participação. Adorei.